Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham tido uma boa semana. Bom, dando sequência aqui a essa série de vídeos que eu estou fazendo sobre a RDC 301, naqueles requisitos que são absolutamente novos, né? Meu foco aqui é abordar aquilo que é extremamente novo dentro da RDC 301. Vou falar hoje sobre o capítulo 4, instalações e equipamentos. Perfeito? No vídeo anterior eu falei sobre o capítulo 2, que trata do sistema da qualidade farmacêutica. Eu pulei nesse vídeo agora, vou pular o capítulo 3 porque ele já é de conhecimento das empresas. Então, o capítulo 3 é sobre o pessoal e os requisitos que lá estão já são bem conhecidos e debatidos pelo setor, de modo que não faz sentido aqui eu ficar falando de coisas que já são usuais. Perfeito? Então vamos lá. Há uma primeira parte aqui que eu vou só citar, que é sobre o projeto das áreas produtivas. Ele deve permitir limpeza e manutenção efetiva, evitar contaminação cruzada, acúmulo de pó, sujeira, que pode trazer algum problema para os produtos, né? Um ponto aqui interessante, que ele fala aqui, e que já é de conhecimento das pessoas, mas eu estou reforçando porque vale a pena mencionar isso, é a questão da contaminação cruzada de materiais e produtos. Também as questões relacionadas à limpeza, manutenção, iluminação, temperatura, proteção contra insetos e fluxo de circulação. Fluxo de circulação é importante que haja uma atenção especial para isso, né? Se houver fluxo que não atenda aos requisitos de qualidade, o fluxo deve ser mudado. Então, esses pontos que eu citei estão lá, já é de conhecimento, mas vale a pena mencionar porque eles são importantes. Eu vou aqui me dedicar um pouco mais ao artigo 71, que trata da questão do gerenciamento de risco, né? Ele fala que um projeto adequado às instalações deve ser utilizado para controlar a contaminação cruzada, que tenha facilidade de limpeza, que evite a contaminação ao mínimo e seja identificável e medida. Então, a possibilidade de contaminação cruzada deve ser facilmente identificada e deve ter como mensurar. Perfeito? Existem 4 vias nas quais a contaminação cruzada pode ocorrer, né? A contaminação por misturas, a retenção das partículas, a transferência das partículas pelo ar e a transferência mecânica. Então a contaminação pode ocorrer por 4 mecanismos diferentes, né? Cabe aqui fazer um comentário que na RDC 301, assim como em todas as outras normas anteriores de boas práticas, a maior parte dos artigos se referem basicamente ao controle de 3 coisas, 3 pontos: contaminação cruzada, contaminação por partícula e contaminação microbiológica. Então, se fizer uma avaliação, a maior parte recai sobre isso, não todos os artigos, obviamente, né? Bom, dentro desse artigo 71, ele diz ainda que as medidas devem ser proporcionais aos riscos existentes, né? O que quer dizer isso? Eu entendo assim que quanto maior o potencial de risco, mais detalhes devem ser aplicados, né? Mais empenho, mais conhecimento sobre as moléculas, sobre os produtos, e mais atenção deverão ser necessários para determinar, controlar e revisar o risco. Perfeito? Um outro ponto também, ele fala que utilizar os princípios do gerenciamento de risco para avaliar e controlar os riscos, né? Então, eu menciono aqui que as ferramentas estão lá dispostas no ICHQ9, são as mais indicadas, né, dentro do ICHQ9, e eu digo aqui que a identificação do risco é a etapa mais crítica, na minha opinião. Identificar o risco é mais difícil, porque a gente sempre cai para o lado do achismo e tentar utilizar a experiência prévia. Claro que é bom utilizar a experiência prévia, mas às vezes ela falha pela dinâmica do acontecimento, pela dinâmica do processo, né? Então, identificar o risco é a etapa mais crítica. Também ela fala que sobre instalações dedicadas. Então, de acordo com o nível de risco, deve-se pensar em dedicar as instalações produtivas. E por que isso? Porque às vezes
o risco é tão, o grau de risco é tão elevado que não compensa elaborar medidas técnicas ou operacionais para isso, tá? Ou os dados toxicológicos não suportam as medidas técnicas e operacionais, ou os limites residuais não podem ser controlados na validação de limpeza, né? E às vezes o próprio produto em si não permite o gerenciamento por meio da avaliação de risco. Por exemplo, os produtos beta-lactâmicos, que têm que ser elaborados em instalações dedicadas, tá? Sobre isso tem uma pergunta dentro daquele perguntas e respostas da Anvisa sobre qual a interpretação sobre material alergênico, né, no artigo 71. Então, a Anvisa diz que a interpretação atual limita-se aos beta-lactâmicos, porém, cada empresa terá que, com base na avaliação de risco, nos dados toxicológicos, no conhecimento sobre as moléculas, encaixar outros fármacos nessa definição, né, de área dedicada. Então, cabe à empresa, com base nos seus elementos técnicos, definir isso. Eu acho que isso é bom, porque acaba dando liberdade para as empresas, mas precisa de conhecimento científico e técnico bastante apurado. O último ponto aqui sobre esse artigo é que a norma não veda o compartilhamento lá dado pela IN número 2 de 2015. Então, fala sobre produtos, a fabricação conjunta de medicamentos com produtos para saúde, cosméticos e suplementos alimentares e também medicamentos veterinários. Isso não está proibido. E a única menção aqui é que os veterinários, para serem fabricados na mesma área que os medicamentos de uso humano, eles devem ter os seus insumos ativos com a sua determinação de segurança avaliada, né? Se não tiver, não pode fabricar na mesma área. Perfeito, então sobre o artigo 71, assim, bem rapidamente era isso. E eu vou aqui para o artigo 70, que veda a utilização de quaisquer uma das áreas como passagem. Então, o que o artigo está dizendo é que você não pode utilizar, por exemplo, para ir da produção para o almoxarifado, por exemplo, passar dentro do controle de qualidade, ou vice-versa. É isso que ela está impedindo. Mas, por outro lado, ela não impede que as pessoas utilizem no seu trâmite diário, por exemplo, alguém da controle de qualidade ter que ir até a produção. Obviamente que isso, seguindo aquelas questões todas de zonas higiênicas, não tem problema nenhum. O problema é a passagem utilizada como rota de trânsito, né? Então, se isso ocorrer, as empresas que não estiverem adequadas devem adequar suas áreas, né? Segundo perguntas e respostas. Indo agora mais para frente, passando do artigo 72 ao 83 aqui, tem um artigo que fala que as instalações devem ser feitas, ou seja, a produção deve ser feita em áreas interligadas, né? Uma ordem lógica, uma sequência lógica das operações. Isso aqui, o fluxo é bastante importante, então tem que notar que o fluxo de entrada e saída de materiais deve ser obedecido de uma forma bastante coerente para não haver misturas, para não haver contaminações, tá certo? Outro ponto aqui que as áreas de produção devem ser efetivamente ventiladas, área apropriada aos produtos manipulados, incluindo temperatura, umidade, filtração e tal. Tudo isso aqui é coisa que já está disposto em outras normas, e de modo que eu estou aqui somente reforçando essa questão do controle do ambiente como medidas para evitar a contaminação cruzada, né, e as misturas, enfim. Ok? Último ponto aqui, antes de terminar o vídeo, falar sobre controles de processo. Até aí nada demais, né? Controle de processo, tranquilo. Porém, ele fala que os controles em processo podem ser executados na área produtiva, desde que não represente risco aos produtos. A minha indagação aqui é se isso não está inserido para já fazer uma abordagem ao PAT, Process Analytic Technology, onde diversos controles em processo são feitos diretamente na linha de produção, o que seria interessante se isso pudesse ser já introduzido. Eu vejo como um avanço. Não sei, apenas aqui uma indagação. Será que é isso que a norma está querendo dizer? Pois bem, era isso que eu tinha para hoje, pessoal.
Espero que vocês tenham todos uma boa semana e voltarei depois com outros vídeos aí, dando continuidade a esse assunto da RDC 301, ok? Obrigado e um abraço a todos vocês.